aula de hoje é sobre horas. Como é que a gente pergunta as horas em inglês, como a gente fala as horas em inglês. Bom, sempre que for a hora em ponto, aqui ó, é uma hora exata, a gente vai usar o o'clock, tá? Então, quando você for falar que é exatamente 1 hora, exatamente 2 horas, você sempre usa o o'clock, tá? É como se você falasse, é 1 hora em ponto, tá? Então, what time is it? Que horas são? E aí a gente responde, it's 3 o'clock, it's 2 o'clock, it's 4 o'clock, it's 11 o'clock. Se você não sabe os números ainda, eu já postei uma aula sobre isso, então vai estar na descrição para você poder assistir. Então, assiste aquela aula primeiro sobre números para você saber tudo antes de vir aqui e aprender sobre as horas, tá? Então, se você já sabe o número, vamos lá. Aqui é 3, então é 3 o'clock. 2 o'clock. 4 o'clock. E 11 o'clock. 3 em ponto, 2 em ponto, 4 horas em ponto e 11 horas em ponto. Bom, a gente tem o to. Quando for dar 1 hora, X aqui, pode ser qualquer hora do dia, né? A gente usa o to para indicar quantos minutos faltam. Então, por exemplo, é 2h55. Aqui eu vou usar o to para indicar quanto tempo falta, quantos minutos faltam para dar a próxima hora, 3 horas em ponto, certo? Então, neste caso, falta 5 para as 3. Então, o to é justamente esse para as 3, tá? Então, eu tenho aqui uns exemplos. It's 5 to 10. It's 8 to 3. It's 12 to 6. It's 10 to 9. Então, aqui está falando que são 5 para as 10. Faltam 5 minutos para dar 10 horas. Então, é 11h55. Então, aqui faltam 8 para as 3. Então, é 2 horas e 52 minutos. Aqui falta 12 para dar 6 horas. E aqui faltam 10 minutos para dar 9 horas da manhã, tá? 10 para as 9. Então, é 10 to 9. Então, aqui, olha, eu deixei aqui no desenho para ficar um pouquinho mais claro. Sempre que tiver o ponteirinho maior do relógio, né? Tiver aqui desse lado, você vai usar o to, porque a gente já vai começar a falar quanto tempo falta para o ponteiro ficar aqui em cima, né? Que é zerar. Aqui no caso, o ponteiro maior tá aqui, né? E tá indicando 3 horas em ponto. Mas supondo que o ponteiro tivesse aqui, o ponteirinho mais longo, então ele já vai indicar quantos minutos, no caso aqui, ó, faltam para dar a hora em ponto, certo? Então, 5, 5, 5, 5, 20. 22, aí a outra hora que ele vai dar, beleza? Então, por isso que tá essa setinha aqui. A partir, deu meia hora, ela tá daquele lado. Passou 31 minutos, aí a gente começa a usar o to, porque o relógio já tá deste lado aqui. Agora o past, ó, já mudou aqui a seta, ela tá deste lado de cá. Então, até 30 minutos a gente vai usar o past, tá? Deu 31, aí a gente volta pro to, que foi o que a gente acabou de ver. Então, o past é depois que entrou num certo horário, a gente vai usar o past. É como se falasse, ó, passou tanto depois que entrou naquele horário, tá? Aqui é um outro jeitinho de perguntar. Could you tell me what time is it? Você poderia me dizer que horas são? It's 5 past 10. Então, deu 10 horas, 10, passaram 5 minutos. It's 5 past 10. São 5 depois das 10. Então, são 5 minutos depois das 10. É 10 e 5, tá? Esse é o jeito que eles costumam falar. It's 8 past 3. Então, deu 3 horas e passaram 8 minutos. Então, são 3 horas e 8. It's half past 6.
Half quer dizer metade, tá? Então, ele equivale a 30. Se eu falo 6:30, eu estou dizendo que passaram 30 minutos depois das 6. Então, é 6:30, tá? É como se fosse isso. 6:30 é 6:30, meia hora. It's 10:08. São 10 minutos depois das 8, tá? 8 horas e 10 minutos. Então, a gente tem o half, que eu falei já agorinha, e o quarter. O relógio, né, os minutos, eles são divididos em 4 partes, tá? Cada partezinha aqui equivale a 15 minutos, certo? Ó, 15, 15, 15 e 15. Esse mais esse dá 30 minutos, esse mais esse 30 minutos, e aí a gente completa os 60 minutos de uma hora, tá? Sendo assim, eles costumam falar também esse quarter, que quer dizer um quarto. Então, é só um pedaço desses 4 que são divididos o relógio. Então, equivale a 15 minutos, tá? Quarter é 15 minutos, mas tô explicando aqui só para você entender o porquê de ser falado um quarto. Tipo, é 10 horas e um quarto. Você vai falar, nossa, 10 horas e um quarto? Então, é justamente isso, é 10 horas e um quarto da hora, que são 15 minutinhos. Se passar para 2 quartos, né, eles vão falar 10 horas e 2 quarters. Não, eles vão falar half, que é metade, tá? Então, esse mais esse daqui forma um half, 30 minutos. Eu deixei isso daqui porque também eles podem falar 15 e 30, tá? Não é uma regra específica que falou de hora, só precisa usar quarter e half. Não, você pode usar o 15, você pode usar o 30. Não tem problema. Isso daqui é outros jeitos que você pode escutar, então, para aprender tudo. Então, vamos ver os exemplos. It's a quarter past 10. São um quarto depois das 10. Então, é 15 minutos depois das 10, tá? 10 e 15. It's half past 3. It's half past 3. Então, é metade depois das 3, né? 3:30. It's a quarter to 6. Ó, aqui eu usei o past, agora eu tô usando o to. It's a quarter to 6. É um quarto para as 6. Então, tá aqui, ó, faltam esse último um quarto aqui para dar 6 horas. Half past 8. Então, é 30 minutos depois das 8, 8:30, tá? Aqui a gente tem o time of the day, né? Algumas forminhas de falar algumas partes do dia, tá? Então, noon é meio-dia exatamente, tá? Noon, meio-dia. PM, tá? Quando é tarde, já é PM. Se for de manhã, é AM que usa, tá? AM. Midday, meio do dia, tá? Neste caso aqui, a diferença é que noon é exatamente meio-dia. Midday é o meio do dia. Hoje, ele é mais usado para falar meio-dia também. Acaba ficando igualzinho isso daqui. Os dois significam a mesma coisa. Mas esse daqui quer dizer também que pode ser entre 11 e 2 horas. Mas é mais comum você entender que midday é meio-dia, tá bom? Afternoon. Aqui são duas palavras, tá? Eu tenho o after e o noon. After é depois, noon é esse daqui, meio-dia. Então, quer dizer justamente isso, depois do meio-dia. É a tarde, tá? Afternoon é tarde. Midnight. Midnight é o mesmo caso aqui do midday, tá? Quer dizer meio da noite, porém, hoje em dia já é mais usado como meia-noite mesmo, 0 horas. Então, já vou deixar aqui meia-noite, que é incomum agora escutar isso se não for essa hora exata. Twilight é o amanhecer, tá? Só que é mais aquela luz que fica o céu quando tá nascendo o sol, né? Depois que a noite tá indo embora. Ou também quando o sol tá se pondo e fica aquela luzinha ali que fica entre o claro e o escuro, né? O crepúsculo mesmo, o nome do filme, né?
Então, eu deixei aqui como amanhecer só para ter uma ideia, mas é mais a luz. Twilight, tá falando da luz, tá? É o crepúsculo. Aqui a gente tem sunset e sunrise, tá? Sunset é o pôr do sol e o sunrise é o nascer do sol, tá? Rise é de se levantar, então é o nascer do sol. After dark, então aqui eu até deixei um horário ali para ter uma noção de quando é isso, que é das 9 da noite até 1 da manhã, que é depois do escuro, tá? After dark, depois do escuro, mas é quando já tá assim mais tarde da noite. The crack of dawn, tá? Aqui não é down, down é para baixo, aqui é dawn, tá? Dawn é amanhecer também, tá? Então aqui é mais o caso de amanhecer, aqui é mais falando da luz, tá? Twilight, aqui é dawn, amanhecer, é alvorecer, tá? Quando tá raiando o sol. Tá raiando, e aqui no caso, né, the crack of dawn, é quando tá amanhecendo, mas ainda você não consegue ver o sol, tá? É aquela manhãzinha que tá mais claro, só que se você for falar, por exemplo, eu tenho que acordar antes do sol, aí você tá acordando no the crack of dawn, pra você sair bem cedinho. AM e PM é a forma que eles mais utilizam para falar as horas, tá? Eles não ficam falando, 14 horas, 15, 16. Geralmente é mais AM, PM, que é a abreviação do latim. Antemeridian e postmeridian, né? Que eu não sei falar em latim. Significa antes do meio-dia e depois do meio-dia. Simplesmente isso, tá? Então aqui, 6 o'clock AM, né? It's 6 in the morning. Você pode adicionar aqui o morning para manhã, afternoon para tarde, evening para noite. E quando for assim, bem noitão mesmo, já bem mais tarde, você usa o night, tá? Aqui no caso, in the morning, tá? In the afternoon, in the evening. Quando for noite, você vai usar o at night, tá? Tem essa diferençazinha. O night tem uma exceção. Então, a gente tem 6 a.m., 1 p.m., it's 1 in the afternoon, 4 p.m., ou it is 4 in the afternoon. Se eu tô falando que é 4 da tarde, é a mesma coisa que eu falar 4 p.m. 6 p.m. é 6 da noite, tá? It is 6 in the evening. 8 p.m. It is 8 in the evening. Deu muito tarde lá. 10 p.m. It's 10 o'clock at night, tá? It's 10 at night. No caso, se você só falar, tipo, a pessoa perguntou a hora, ou você vai, na verdade, você vai encontrar alguém alguma hora, falar, a gente se encontra às 6. Se você não falar AM, ou não falar que é de manhã, a pessoa não vai entender, tá? Porque é 6 e 6, não vai mudar, não é igual a gente falar, 6 horas a gente se encontra. Às vezes a pessoa pode entender que é até 6 horas da manhã, ou 18 horas eu te vejo. Aí as pessoas têm certeza que vai ser 18 horas lá pra noite. Então, sempre que você for falar a hora, você tem que especificar, tá? Se é AM, se é PM, se é tarde, se é noite, se é de manhã, tá bom? Bom, a gente tem aqui também o couple e o fill. Couple geralmente quer dizer 2. Fill quer dizer um pouco, tá? Couple quer dizer casal. Então, quando é casal é porque é geralmente 2, né? Então, vamos ver os exemplos aqui. How long until we leave? A few minutes. Quanto tempo mais até nós sairmos? Alguns minutos, um pouquinho mais de minutos, tá? A few minutes. Poucos minutos, tá? Few quer dizer pouco, dá a ideia de, beleza, vamos esperar mais um pouquinho só, não vai ser muita coisa. What time is it now? Que horas são agora? Now. A couple minutes past 5. Um par de minutos depois das 5. Então, você fala, deve ser umas 5:04, 5 e pouquinho, tá? É 5 e pouquinho. How long have you been waiting? Há quanto tempo, né? How long have you been waiting? Você tem
esperado, você está esperando. A couple minutes, um par de minutos. Ah, tô esperando aqui alguns minutinhos também, tá? Então é isso. Vamos ver aqui alguns exemplos para falar sobre os horários. Olha, nesses exemplos aqui vocês podem ver que não tem também aquele negócio do não sei o que lá, peste, não sei o que. Tem outras formas que são mais simples de se dizer também. Ao invés de eu falar it's 25 past 6, eu posso só falar it's 6:25. Só falar em dois, de dois em dois, tá? No caso aqui, assim, ó. Claro, de dois em dois se tiver alguma coisa, como esse daqui. Mas é por falar por bloco. Vamos falar assim. Então é por bloco. Bloco hora, bloco minuto, tá? Então eu falo primeiro a hora, depois o minuto. Vamos lá. It's 6:25. São 6:25. São 6:25. Que nem a gente fala no Brasil. Que horas são? 6:25. Lá é 6:25. Você não precisa falar o and, tá? Você pode falar direto. It's 8:05. Ó, aqui tem um casinho diferente. Esse ou significa aqui o zero, tá? Então, se for alguma hora e minutos, né, antes do 10, então você pode falar ou. It's 8:05. Se aqui fosse 2, it's 8:02. Ou it's 8:02 minutes, tá? It's 8:02 minutes. Tudo bem. 8:02. Tudo bem também, tá? É outra forma de se falar. It's 9:11. Então é 9:11. 9:11. It's 2:34. It's 2:34. Bem simples. It's 2:55. Ó, aqui a gente tá usando o to. Então a gente não tá falando essa hora que a gente tá vendo, né? A gente tá falando a hora que tá escondida, que são os 25 minutos que faltam para dar 3 horas, tá? Então, it's 25:03. Aqui, ó, it's 20 after 11. Eu tô falando que são 20 minutos after 11. O after, ele é igual o past, tá? After é depois, lembra? Afternoon, after é depois. Past é, imagina como se fosse passou. Então, it's 20 after 11. São 20 depois das 11 horas, tá? São 20 minutos depois das 11 horas. 11:20, né? Ou 11:20 também. It's 18 past 4. Aqui, ó, o after. E aqui embaixo já tem o past, que significa exatamente a mesma coisa, que eu tô falando que são 18 minutos depois que já deu 4 horas. It's 18 past 4. It's 9:09. Então, ó, 9 para as 9. Faltam 9 minutos para dar 9 horas. It's 1:03. 1 minuto para dar 3 horas. Bom, algumas maneiras de perguntar as horas, tá? Então, a gente pode falar what time is it? Que é o mais básico de todos, né? Que horas são? What is the time? Aqui também é a mesma coisa. Que horas são? Que hora que é? Do you have the time? Você tem horas? Né? Você tem o tempo, né? Mas é mais para você tem horas. Could you tell me what time is it? Você poderia me falar que horas são? Aqui no caso a gente pode usar para uma coisinha mais educada. Se é uma pessoa que você não conhece na rua e você quer perguntar as horas para ela, você pode adicionar aqui um excuse me. Excuse me. Do you have the time? Então você para a pessoa, você está lá viajando no exterior e você não tem relógio, acabou a bateria do celular. Você vai encontrar alguém. Você precisa perguntar a hora para essa pessoa. Você vai falar educadamente, né? Excuse me, com licença. Do you have the time? E o mesmo caso aqui embaixo, olha só. Você pode usar o excuse me. Could you tell me what time is it? Você poderia me dizer que horas são, né? Com licença, você poderia me dizer que horas são? Então aqui eu vou deixar de exercício para você já colocar em prática o que a gente viu, tá? O que eu quero aqui, que você escreva essas horas. E aí eu vou te dar liberdade para escrever da forma que você achar melhor. Porém, é legal você escrever de várias maneiras para ver se entendeu certinho. Então, por exemplo, ao invés de falar, ó, it is 7:55
né? Super simples, é 7h55, você pode falar it is 5 to 8. Tá? No caso, a gente tem duas coisas que dá pra falar. A gente tem o to. Não, vou escrever mais pra cá, tá? A gente tem o to e o past. E a gente tem o till e o after, tá? Então, o to, ele pode ser usado tanto to quanto till, ou past quanto after, tá? Então, no caso, quando eu quero falar aqui, ó, it's 5 to 8, eu posso usar it's 5 till 8, tá? Porque o till quer dizer até. Então, aqui eu tô falando, é 5 para as 8. Eu posso usar é 5 até as 8, tá? Faltam 5 até as 8. Pra fazer mais sentido em português. Mas, fala assim, são 5 minutos até dar 8 horas. Então, você pode usar o till. E o after, vamos usar aqui nesse caso aqui do 11. Posso usar 11 after 9 ou past 9, tá? Eu tenho aqui uma explicação que eu coloquei agora só pra gente ver melhor isso daí pra não ficar confuso, tá? Vamos voltar aqui, ó. After the till, eu tinha esquecido, não sei, acabei pulando, tá? Desculpa aí. Então, só pra pincelar aqui rapidão. After, depois, till, até. Então, 10:30 p.m., certo? Posso falar half after 10. Então, é metade, half after 10, metade depois das 10. Ou eu posso usar half past 10, mesma coisa. Ou eu posso usar o 30 minutes till 11, tá? Então, 30 minutos até 11. 30 minutos to 11 horas, tá? 30 minutes to 11. No caso, a gente não vai usar o half aqui, tá? O half não é comum de ser usado depois. Quando a gente vai falar aqui, por exemplo, aqui tem um relógio, certo? Ele tava dividido assim, né? Faz de conta que tá mais no meio. Quando eu vou usar o past, que é desse lado, o ponteiro maior, eu vou usar o have. Se passou para esse lado, que a gente usa o to e o till, a gente não usa o have. Vamos usar 30 mesmo, tá? 30 minutes. Fica mais comum. 30 minutes till 11. Falta 30 minutos para dar 11 horas. Que nem a gente fala, é 10:30, mas a gente não fala meia pras 11, certo? A gente não fala meia pras 11, a gente fala 30, faltou 30 para dar 11 horas, né? Então, a gente fala 10:30, half after 10, beleza? Se passou disso, é 30 minutes till 11, beleza? Half past 11. Então, aqui, ó, metade passou das 11. 11:30, né? Half past 11, 30 depois das 11. E aqui, 30 minutes to 12. Então, 30 minutos para as 12 horas. Ou noon, né? Que noon é meio-dia. Então, 30 minutes to noon. 30 minutes till noon. Então, aqui eu deixei esses exemplos para ficar um pouquinho mais claro o till e o after. Vamos voltar lá para o exercício. Então, aqui eu já falei aí como é que vai ser feito. Vocês vão colocar aqui na frente, né, a forma que você escreve. Eu não vou conseguir apagar estes daqui. Tá, então eu já vou dar aqui as respostas só para você ver se tá certinho, se ficou tudo certo, tá? Então, ó, aqui eu deixei o exemplo de 5 to 8. Aqui, ó, half past 12. Half after 12. Ou a gente pode colocar
It is 30 minutes till 1, né? Lembra daqueles exemplos anteriores. Aqui eu tenho midnight, tá? Não sei se você confundiu, mas AM é midnight, porque AM a gente já pensa que é dia, né? Mas não. Se fosse meio-dia era PM. Noon é PM, beleza? Aqui, 1 o'clock, né? 6:35 também tem esse jeitinho. Eu coloquei de formas misturadas aí para você poder corrigir melhor os exercícios. Aqui o noon, 11 after 9, então 11 depois das 9, quarter to 11, né? Faltam 15 para as 11. Quarter to 11, quarter past 2. Então 15 depois das 2, tá? Então temos essas aí. E agora eu vou deixar um exercício diferente. Eu quero que você leia e você escreva as horas, tá? Então aqui, ó, 1:30. Nossa, 1:30. Half é 30, passou da 1. Então, 1:30, né? Aqui eu não tô especificando se é de tarde, se é de noite. É só pra você fazer o exercício mesmo. Então, não interessa se é AM ou PM, não se preocupe. Foca só aqui em escrever a hora, tá? Então, dá um pause e faça, que eu já vou passar as respostas para você poder corrigir. Então, vamos lá, vamos ver se tá tudo certo. 1:30, 30, depois da 1, midnight. Aqui, o caso, ó, midnight. Então, eu tô especificando que é AM. 3 o'clock. 3 em ponto. 6:25. Então, 6:25. 5:03. 5 ou 0, né? 3. 5 to 4. 5 para as 4. A quarter after 9. Então, 15, a quarter, depois das 9. A quarter past 11. Então, 15 depois das 11. Half past 2, 30 depois das 2, 2:30, tá? Então é isso, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se você quer receber exercícios e até algumas aulas aí diferenciadas, tá na descrição o link para você cadastrar o seu e-mail e receber tudo isso, tá bom? Até a próxima aula.